Olá, ecologia, políticas públicas para a juventude, bem-estar animal, integração com a comunidade. São assuntos que fazem parte do nosso cotidiano e por isso serão abordados no nosso programa de hoje. Seja bem-vindo! O TVI Cidadania está no ar. TVI Cidadania. Apoio Prefeitura Municipal de Pará de Minas. E hoje o nosso programa será aqui, da parte central, bem no coração de Pará de Minas, na Praça Padre José Pereira Coelho, onde vamos contar para você sobre a cidadania aqui no município. E a gente vai começar falando da ecologia. Cidadania é cuidarmos também da natureza e ela nos presenteia com muitas maravilhas. E uma delas é o ipê amarelo. Você já observou, né? Tá cheio aqui no nosso município e eles colorem, viu? Tanto as ruas quanto as rodovias. Mas quais são as características dessa árvore tão especial? Nós fomos atrás dessas respostas e vamos te contar agora. São imponentes e colorem o céu, o chão e os olhos de quem passa. Os ipês amarelos trazem todo o colorido especial. A floração acontece no final do inverno e chega para anunciar a primavera. O ipê é uma árvore especial, né? Que todo mundo visualiza mais ainda, porque ela justamente na época do inverno, na época da seca, que é a época que ela mais floresce, né? Tanto que não é só o ipê amarelo, né? Começa tudo com o rosa, depois vem o branco, aí também tem o roxo. E finaliza com o amarelo, né, que embeleza não só as cidades, como também a zona rural, estradas e outros locais que a gente tem. Olhando assim, as flores parecem até de mentira de tão perfeitas. A cor amarelo traz vida a avenidas, ruas e estradas rurais. Floração que acontece na época de seca e traz características especiais, como a altura das árvores, que podem chegar até 16 metros, e a madeira resistente, com grande valor. A casca dela é grossa, o ipê é uma árvore protegida por lei, porque é uma madeira nobre, né? A madeira do ipê ela é uma árvore que dá para você fazer vários móveis, e ela, pela tonalidade, faz que o aspecto fica melhor ainda. Então o ipê tem essas características, né, de floração exclusivamente nessa época do inverno. A beleza dos ipês trazem destaque para a preservação da espécie. Se a natureza nos oferece algo de tanto valor, nosso dever é cuidar para que as futuras gerações tenham a oportunidade de apreciar. Quando a gente pede para as pessoas evitarem as queimadas, né, ajudarem a cuidar do meio ambiente, é para isso. É porque a gente, quando chega nesse período de seca, os animais terem na sua alimentação a questão da floração. E nada mais que justo, né, de proteger o ipê, que ele já faz essa transição até mesmo para a primavera, quando as flores vão estar enfeitando os jardins e vai ter mais alimentação para os pássaros e para os insetos. E agora é a vez do nosso querido ipê amarelo. E tem até uma lenda, né, do ipê que você me contou. Sim, a lenda do ipê é que Deus, quando foi fazer a terra, ele foi lá e chamou todas as árvores para perguntar qual delas gostaria de florescer na época do frio e da seca. Nenhuma delas quis. A única que se prontificou era a menorzinha, que era o ipê. Aí Deus ficou tão agradecido que aí ele foi lá e deu não somente uma cor, mas várias cores, para que o ipê, durante toda a época do inverno e da seca, pudesse proliferar. Inclusive não só para suportar e trazer cores no inverno, como também na questão das queimadas. E por falar em cuidado, nós também podemos contribuir e muito com uma iniciativa, o Ecoponto. Sabe aquele produto ou eletrodoméstico, eletroeletrônico que você tenha na sua casa? Aquele óleo de cozinha já utilizado e que está aí na sua casa parado, sem utilidade? Pois é,
Esses objetos, eles devem ser descartados de uma maneira correta para não trazerem prejuízos à natureza. E este é o papel do Ecoponto. Aqui em Pará de Minas, a iniciativa já é realizada há alguns anos e agora foi ampliada para a FAPAM. O Ecoponto é uma ação conhecida pela população de Pará de Minas para o descarte de eletroeletrônicos e diversos materiais não mais utilizados. Mas a ação agora teve ampliação. O lançamento no último sábado marcou o início do projeto na FAPAM, com pontos de coleta de óleo de cozinha usado e vidros. Além de contribuir com o meio ambiente, quem fizer o descarte de óleo vai ter a chance de ajudar uma instituição de caridade. Os valores arrecadados a partir do reaproveitamento desse material vão ser revertidos para a APAI e toda a população vai poder contribuir. Nós recebemos aqui agora um recipiente da Flox Óleo que vai, onde as pessoas podem trazer o óleo, lembrando que tem que ser garrafas PETs ou se não em bombonas, essas de material de limpeza e tudo, né? E coloca lá dentro do recipiente. O recipiente está bem aqui na entrada, bem em frente à capela aqui da FAPAM de Pará de Minas. Só chegar na portaria, falar com o pessoal que quer deixar o óleo, tanto a população em geral, como também os nossos alunos. Nós aqui fazemos um pedido aos nossos alunos, né? Quando eles vierem aqui para a faculdade, o recipiente vai ficar aqui 24 horas por dia. Quando vierem, podem trazer esse óleo aqui. É fundamental fazer o descarte adequado do óleo de cozinha. Quando isso não ocorre, o prejuízo para o meio ambiente é certo. Nós temos inúmeros problemas, né? O pessoal da água, da concessionária que serve a água de Pará de Minas aqui, tem nos relatado inúmeros problemas com óleo de cozinha nas redes fluviais aqui de Pará de Minas, né? Rede de esgoto e também nos nossos rios, mananciais. Então o óleo de cozinha é um grande problema para as águas, né, de uma maneira geral da nossa cidade. Ele entope, ele não é muito confuso, tá? Mas é muita coisa que pode acontecer com apenas 1 litro de óleo despejado na nossa pia. Não pode de forma alguma. No caso do vidro, também existe uma preocupação, porque ele pode demorar até 1 milhão de anos para se decompor na natureza. Essa é uma parceria com a Belmonte Vidros, então um cesto, né? Inclusive nós conhecemos nas ruas de Pará de Minas, e para esse lado nosso aqui nós não tínhamos nenhum cesto desse. Agora tem, aqui na FAPAM tem um cesto, onde as pessoas podem passar aqui, né? Fica aberto 24 horas a FAPAM, inclusive sábado e domingo, a pessoa pode chegar e se for final de semana, se identificar, o porteiro vai receber esse material e colocar no cesto. Quando um volume razoável desse material estiver no cesto, as empresas vão vir, a empresa Belmonte Vidros vai vir aqui recolher esse material e levar para o local de reciclagem aqui em Pará de Minas. O vidro descartado vai para a sede da empresa responsável pela reciclagem. Já o óleo pode se transformar completamente, dando origem a novos produtos. Essa é a parte mais importante, mais legal. Esse óleo, ele vira sabão, aquele sabão de barra que nós conhecemos, né? Eles têm lá toda uma metodologia para fazer, né, com químico, tudo direitinho, um sabão de excelente qualidade. Ele pode virar cosméticos, né? Esse óleo, depois de refinado, ele é vendido para empresas de cosméticos e inúmeras outras aplicabilidades desse óleo, né? Então, assim, volta mesmo para a natureza. E aí o resíduo que sobra, a Flox Vídeo, a Flox, né, óleos, né, tem lá o local de descartar até o resíduo que sobra depois disso, eles têm um local certo para descartar isso. Então, gente, é muito importante, além de virar produtos de excelente qualidade, está deixando de ir para os nossos mananciais. Os pontos de coleta de óleo e vidro na FAPAM são fixos e não existe um prazo para o fim do projeto. Já os ecopontos móveis, que geralmente ocorrem na Feirinha e no bairro São Luís, continuam sendo realizados. Eles recolhem, além de óleo e vidro, materiais eletroeletrônicos. Da Feirinha, inclusive, né, estava sendo reestruturado. Agora a Secretaria, né, de Meio Ambiente vai voltar com a sua estrutura, barraca, funcionar tudo nas sextas-feiras. Continua na sexta-feira o recolhimento de eletroeletrônicos lá. E todo o último sábado do mês, tradicionalmente, na praça do bairro São Luís, o ecoponto do bairro São Luís, que recolhe todo esse material aqui também. É uma questão que eu esqueci de falar, gente. O óleo arrecadado aqui na FAPAM, todo o óleo arrecadado vai ser pesado, né? E a Flox Vídeo assumiu um compromisso com a gente. Esse dinheiro que será arrecadado vai ser destinado diretamente para a APAI.
nem vai vir aqui na FAPAM. Ele vai, o Flox Óleos vai passar diretamente para a PAI. Então esse é também um social, né, que nós podemos ajudar aí. Nesta semana aqui em Pará de Minas, foi realizado um evento muito importante para a saúde pública, o mutirão de castração de cães e gatos. Mais de 500 animais passaram pelo procedimento com todo o carinho e cuidado. E essa iniciativa reforça o controle populacional e também a prevenção a várias doenças. Vamos conferir. Foram 5 dias de muito trabalho de uma equipe especializada de médicos veterinários para o mutirão de castração de cães e gatos em Pará de Minas. Os procedimentos foram feitos no castramóvel com toda a segurança. O veículo ficou estacionado em frente à quadra poliesportivo Professor Daniel Barbosa. Mais de 500 cães e gatos receberam todos os cuidados. O mutirão teve a idealização da vereadora Camila Mão Amiga. Traz vários benefícios para o animal e para o nosso município, né? É através das castrações que nós vamos controlar o número populacional de cães e gatos e fazer com que o número de animais em situação de rua diminua. Então é a única maneira, sem falar os benefícios para a saúde do animal, né? Para evitar o câncer de útero, questões comportamentais, entre outras questões. O evento teve apoio do deputado federal Fred Costa, autor da Lei Sanção, que aumenta a pena para quem cometer crime de maus tratos a cães e gatos. É triste, é lamentável, mas não me surpreende. Eu sou autor da Lei Sanção Cadeia para Maus Tratos, que majorou a pena. Até então, nós tínhamos a Lei da Impunidade, que previa apenas 3 meses a 1 ano de detenção. Então, na prática, pena alternativa de direito, no máximo fornecimento de cestas básicas. Com o advento da minha lei, prisão para maus tratos, a Lei Sanção, são 2 a 5 anos de reclusão. Nós já prevíamos que aumentar o número de boletins de ocorrência, uma vez que está o sentimento de impunidade no passado. Então, somado a isso, nós temos hoje o maior número de protetores, de simpatizantes, também a sociedade mais atenta à importância de zelar por todas as formas de vida. Somado a isso, ainda temos as redes sociais e é muito, muito importante que as pessoas continuem com esse sentimento de denunciar os casos de maus tratos. Nós não podemos admitir formas de violência contra os animais. Temos o dever de ser a voz de quem não tem voz. Quero aqui lembrar que quem pratica violência contra os animais tem enorme propensão a cometer também contra os seres humanos, principalmente contra mulheres e vulneráveis. Então, o nosso objetivo é que a gente possa, com penas exemplares, diminuir a médio prazo o número de boletins de ocorrência. Mas a edição de hoje está muito legal, né, gente? Mas tem muito mais. A gente vai fazer só um pequeno intervalo e o TVI Cidadania volta já. Não saia daí. Quando o assunto é qualidade de vida, Pará de Minas tem seu destaque, né, gente? Ô cidade boa de se viver. E isso reflete também em vários setores, como, por exemplo, a Secretaria de Assistência Social. Nessa gestão, ela passou por algumas mudanças e reformulação nos serviços. E isso tem sido referência para outros municípios. A repórter Tércia Mendonça conversou com a secretária de Assistência Social, Cláudia Assunção, e vai nos dar todos os detalhes sobre essa novidade. Pois é, Isabela, a gente vem falando muito de cidadania e cidadania também é direitos, né? São direitos, na verdade, né? E aqui em Pará de Minas a gente tem a Secretaria de Assistência Social que luta pelos direitos das pessoas e faz com que esses direitos saiam do papel e virem ações. Eu estou aqui agora com a Claudinha Assunção, ela que é a secretária da pasta. Claudinha, muito bem-vinda, né? Tudo bem? Muito obrigada, viu, pelo convite. Claudinha, como que está a assistência social aqui em Pará de Minas hoje?
Pois é, desde que assumimos a pasta aí da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Pará de Minas, a gente tinha um grande desafio. A primeira coisa era que os nossos equipamentos, eles ainda não tinham ainda as equipes mínimas, compostas aí por assistentes sociais, psicólogos, orientadores sociais. Então, para os equipamentos funcionarem de uma forma correta, eles teriam que ter então, esses profissionais. Então, nós fizemos 2 processos seletivos, que houve esses contratos. Então, hoje, toda a secretaria, todos os equipamentos da Secretaria de Assistência Social hoje estão completos com a equipe mínima, né, que está dentro da nossa tipificação do SUAS, né? Então, dentre desses equipamentos, a gente tem hoje em Pará de Minas 3 CRAS, um ponto de apoio, que eu vou falar um pouquinho desse ponto de apoio, um CREAS, um centro POP, um apoio ao migrante que a gente fez lá na rodoviária, um serviço de convivência de idosos. Nós temos 2 serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes, que é a Bebê Comunidade e o Curumim, e um centro POP. O CRAS é a porta de entrada da assistência social. Então, hoje a gente tem, dentro do território todo de Pará de Minas, essa divisão, e os CRAS ficam nessas áreas mais vulneráveis, né? E a gente tem também um CRAS central, que dentro desse CRAS central existe uma equipe volante, que ele também abrange uma área rural e o assentamento. Então, que hoje em dia, Pará de Minas, a gente tem 28 distritos rurais, né, com um assentamento. Então, existe uma equipe volante que fica dentro do CRAS central, que dá essa cobertura total a essas pessoas que estão nessas áreas mais distantes, dessas áreas rurais, né? Esse também CRAS volante a gente colocou também, foi nessa gestão. Sim, e para as pessoas que ainda não entendem, né, direito como que funciona o CRAS, o CREAS, não sabem diferenciar, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o funcionamento da assistência social, né? Qual que é a diferença de um para o outro? O que exatamente é feito em um e outro? Quem pode, né, acionar esse serviço? Tá certo. O CRAS realmente é o centro de referência da assistência social. Então ele é como se fosse uma mini secretaria que fica nos territórios, né? Então ele é a porta de entrada do serviço da assistência. Então todas as pessoas que buscam, que são vulneráveis, que buscam qualquer benefício, né, eles podem procurar a assistência social através do CRAS. E o CREAS é um serviço especializado de assistência social. Então ele é um serviço de referência especializado. Então é quando os direitos já são violados. Então ali a gente tem a mulher vítima de violência, a criança que cometeu um ato infracional. Então aí já é um serviço mais especializado. Então aí, nesse caso, procura o CREAS. Então o CRAS é sempre a proteção, né? E o CREAS é quando o direito já é violado. Então o CRAS seria uma espécie de introdução, igual você deu a porta de entrada, né? Tem uma orientação, alguma coisa nesse sentido. O CREAS, você já sabe o que aconteceu e vai tomar as providências. Justamente. A partir daí. Mas o CREAS também já na parte mais judicial também, né? A gente tem a porta de entrada dele é o judiciário. Então o judiciário que manda os casos para nós. Sim, e os conselhos também trabalham junto com a assistência social nesse sentido? A gente tem a Casa dos Conselhos, também é um dos equipamentos também da assistência social. E a gente tem muita alegria de saber que Pará de Minas tem conselhos municipais ativos, sabe? Em muitas cidades, conselhos municipais, eles são só de gaveta, só falam que tem, entendeu? E Pará de Minas não, a gente conta com os conselhos muito ativos, muito atuantes, as pessoas muito comprometidas, fiscalizadoras realmente dos serviços, sabe? Então a gente conta realmente com esses trabalhadores do SUAS aí fazendo parte do conselho. Sim, e nessa questão de toda a gestão, né, são vários equipamentos. Todas as pessoas, todo mundo da população pode chegar e pedir uma ajuda, é aberto. Isso. E quem quiser assim, também, né, precisar do serviço, tem algum local que tem todos os endereços, telefones que pode entrar em contato? Tem. O telefone da Secretaria Municipal de Assistência Social, 3233-5900. Então é só telefonar para lá que a gente, dependendo do território do usuário, a gente encaminha para o território mais próximo.
para o CRAS mais próximo, sabe? Sim. Umas questões também que são muito visadas, né, em todas as cidades é também a questão da população de rua, né, que a gente tem o Centro Pop, que está em funcionamento, né, e como que funciona assim? O Centro de População de Rua, o Centro Pop, ele foi criado aqui em Pará de Minas e ele, para nós, da assistência social, ele é uma grande referência e é de grande importância, porque a população de rua, ela faz parte da assistência social, ele é o nosso público da assistência. Entendeu? Então a gente tem um carinho e lá foi uma das pastas que eu tive o maior interesse de colocar a equipe mínima lá mais rápida, entendeu? Para poder estar atuando. Então lá hoje a gente tem uma equipe de abordagem que ela aborda nas principais áreas que a população de rua concentra, então elas atuam diariamente, né? Esse ponto do migrante também, que foi colocado estrategicamente lá na rodoviária, entendeu? Então, quando o migrante, ou então egressos lá da penitenciária, chegam lá para poder ir embora para o destino deles, para a cidade, né, a cidade de origem, a gente oferta passagem, entendeu? Então, nós temos aí, hoje em Pará de Minas, a gente conta com 40 pessoas em situação de rua que são cadastradas no Centro de População de Rua, no Centro POP, entendeu? Então, 40 que a gente faz esse acompanhamento. Nem sempre o morador de rua é de Pará de Minas. Às vezes ele passou por aqui e ficou aqui, entendeu? Então, até que a gente faz este trabalho de voltar ele para a cidade de origem ou para a cidade onde ele quer estar, a gente tem que fazer um trabalho com ele. Então, é aquele trabalho ali de formiguinha. Todos os dias ele vai, ele faz um acompanhamento, tem um acompanhamento psicológico, né? E é nesse acompanhamento, nesse acolhimento, que a gente conhece a população de rua. Que a gente sabe o motivo que ele está ali, entendeu? E dali é que a gente pergunta, é digno morar na rua? Você não quer uma oportunidade? Você quer uma oportunidade de um emprego? Entendeu? Você quer uma oportunidade para você voltar para sua casa? Né? Nem sempre eles voltam para casa, mas eles podem ali mudar de vida, né? E com isso, então, a gente faz esse trabalho com eles. Então, quando eu falo com vocês que tem 40 pessoas ali em acompanhamento, é isso. Não é só chegar lá, tomar um banho, pegar uma roupa. Não, ele tem que participar de uma oficina, ele tem que participar desse debate, sabe? Então, a gente tem várias oficinas, porque é nesta hora que a gente, às vezes, encaminha, acolhe, devolve, acompanha, entendeu? Então é nessa hora. Então, o Centro de População de Rua é da pasta da assistência e a gente tem de grande importância para nós. Então a assistência social tem todo esse olhar cuidadoso, né, para os direitos da população, mas também não é só ação, né? Tem mais vertentes dentro da assistência social, não tem? Isso, a assistência social, ela tem 3 funções: a proteção social, a defesa de direitos e a vigilância socioassistencial. E Pará de Minas, a gente tem grande orgulho que a gente é muito referência no estado de ter uma vigilância socioassistencial muito ativa dentro da pasta da assistência. Então, a vigilância é o que vigia os equipamentos, né? É o que promove as ações das pessoas mais vulneráveis e protege ali os riscos sociais. Então, a gente fica muito feliz dessa pasta ter essa abrangência. Sim, Pará de Minas é uma referência, né? E você falou que outras cidades vêm aqui também? A gente recebe praticamente todo mês uma cidade aqui para poder conhecer o serviço da vigilância socioassistencial de Pará de Minas. Sim, muito obrigada, Claudinha, pelas suas explicações, né, esclarecimentos. E é isso, Isabela. A gente segue aqui fazendo toda essa ação para mostrar toda a cidadania que existe aqui em Pará de Minas. Obrigada. As crianças e adolescentes de hoje são o futuro de amanhã. E cuidar delas também é cidadania. E esse assunto foi pauta de uma semana com uma programação especial aqui em Pará de Minas, a Semana da Juventude. Troca de experiências, aprendizado e também políticas públicas importantes para a construção desse público. A repórter Sara Faria vai nos dar os detalhes sobre o evento. Isso mesmo, Isabela. Essa semana se dá como a comemoração da Semana da Juventude. E aqui do meu lado eu tenho ele, que é o João Paulo Rezende, ele que é secretário municipal do Conselho de Políticas Públicas da Juventude. E João Paulo, essa semana Pará de Minas programou uma
um evento muito especial e com muitas oportunidades para os jovens aqui da cidade. Você pode me contar um pouco mais em detalhes sobre como foi toda essa semana, sobre como foi cada dia, o que a cidade oportunizou mesmo para os jovens? Tudo bem? Pois é, o Conselho, a gente vem discutindo isso há algum tempo nas reuniões, e o que a gente buscou foi criar uma semana que pudesse dar protagonismo para os jovens, que eles conseguissem participar, ter um engajamento político, de expressar suas ideias. Então, ela começa com uma abertura na Câmara Municipal, um espaço cedido pelos vereadores, que também engajaram participando, novos eventos, então evento na FAPAM, participação da Rede Cidadã, o Instituto Padre Libério, o Paulo também é conselheiro, eventos no Fernando Otávio, na Escola Fernando Otávio. Então a gente buscou fazer eventos que também permeassem mais espaços da cidade, com o intuito de ir também onde os jovens estavam. Então ir numa escola, trazer alguns aqui na FAPAM, como a gente conseguiu também na palestra sobre saúde mental, não só os que estavam aqui em projetos da Rede Cidadã, mas como de algumas escolas, com o intuito de mobilizar os jovens mesmo para temas que são importantes desse período da vida, da identidade, de possibilidades, de construções para a vida. E João Paulo, você foi um dos palestrantes durante essa semana para falar sobre um tema muito importante, que é a saúde mental dos jovens e como isso impacta todo o futuro deles, toda a construção deles como indivíduo. Você pode falar um pouquinho mais sobre como foi esse dia, sobre como foi essa palestra e sobre como é importante mesmo trazer esse tipo de movimento, esse tipo de oportunidade mesmo para os jovens, para fazer com que eles se sintam ouvidos, acolhidos, pertencentes de determinada forma. Sim, eu estou no Conselho como um membro da Secretaria de Saúde. Hoje estou na coordenação do CAPSI, que é o CAPS Infanto Juvenil. Então vim representando a Rede de Atenção Psicossocial de Pará de Minas e falar da saúde mental de um público que a gente tem acompanhado, né? A infância, a juventude, a adolescência, e eu acho muito importante trazer esse tema, porque a gente está vivendo um momento de muitos desafios. A gente vê os transtornos mentais cada vez crescendo mais entre os jovens. As tecnologias que trazem tantos benefícios também trazem consigo tantos malefícios, são as apostas online, o cyberbullying. Então a gente veio falar um pouco, buscou falar isso para eles, das possibilidades e também dos desafios e de formas de um olhar para cada um da saúde mental, uma crítica social também, que é importante a gente entender os fatores sociais, as relações socioemocionais. Então foi um tema que a gente tentou trabalhar e conscientizar esses jovens acerca do cuidado com a saúde mental. Principalmente em tempos de tecnologia e de digitalização, o telefone ele é uma dessas ferramentas principais que desencadeia e engatilha diversos tipos de problemas mentais, né, de dificuldades que os jovens passam. Então também de alguma forma trabalhar isso com eles, né? Exatamente, a tecnologia, é o que eu falei, ela traz muitos benefícios, mas também potencializa muito. Então, do mesmo modo que a gente tem campanhas que engajam positivamente, numa rapidez muito grande, o cyberbullying, a comparação a padrões, então o jovem ele está formando sua identidade, então ele começa a ter esses padrões, então começar a construir neles uma crítica daquilo que eles estão olhando, daquilo que eles estão buscando na internet, e principalmente hoje um desafio que também começam com o público jovem, que são os jogos, as apostas online, as bets, porque é um mecanismo de pequenos ganhos rápidos e perdas também, que ativam mecanismos de vícios, que hoje a gente vê isso como um problema já de saúde pública em população adulta e principalmente nos jovens. Muito obrigado pela palavra, João Paulo, pelas explicações.
E é isso, né, Isabela? No geral, essa semana ela oportunizou diversos dias muito importantes e diversos temas essenciais para os jovens e também para todas as pessoas da nossa sociedade. Temas como o que o João Paulo disse, de saúde mental, e diversos outros, como questões sociais, de políticas públicas, ambientais. E é isso mesmo, é muito importante ver a sociedade fomentando mais espaços e mais orientações para os nossos jovens, que são o nosso futuro. Como vimos, a cidadania é a construção de ações que envolvem direitos e deveres de todos nós, para a construção de uma sociedade mais justa e uma cidade melhor para se viver. É por isso que a gente também espera a sua contribuição no nosso programa. Envie o WhatsApp com a sua sugestão de pauta para o telefone 37 3236 2120 e nos siga também nas nossas redes sociais, TVI Paradiminas. Nós voltamos no próximo sábado às 19h aqui na TVI. Muito obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau! TVI Cidadania. Apoio Prefeitura Municipal de Pará de Minas.